Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor doutor em Educação, Fernando Pimentel, a quem eu agradeço muito ter aceitado o nosso convite. Fernando, estamos numa época que é praticamente corriqueiro em cada casa você ter os games, seja ele no celular, seja ele em um console. Jogos digitais hoje são um parceiro dessa educação, ou qualquer jogo, independente de como ele foi criado, ele pode ser um inimigo ou atrapalhar? Olá, Wendel. Olá aos nossos telespectadores. Bem, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que o game é um fenômeno cultural, né? E diferente daquilo que a gente tinha na década de 80 ou no começo da década de 90, os games eles estão mais disponíveis a toda a população. É uma indústria que cresce assustadoramente, que não se dobra diante das crises, mas o investimento é astronômico e nós podemos utilizar para a educação, ou a educação formal ou a educação informal. O que a gente tem pesquisado hoje no mundo inteiro é quais são as possibilidades. Existe inclusive uma teoria que explica que nós podemos ter a utilização de games que são desenvolvidos exatamente para a educação, para a sala de aula, são os serious games, mas há também a possibilidade de você usar os games comerciais com fins educativos, e uma terceira vertente dessa teoria é a criação de games pelos próprios alunos, pelas próprias crianças e adolescentes. Aqui em Alagoas nós temos algumas experiências de produção de games, tanto na universidade como em escolas da rede estadual, onde os professores, junto com os alunos, desenvolvem games com a intenção de se estudar, com a intenção de aprender as competências e habilidades que o próprio currículo exige. E qual tem sido o resultado disso? Bem, nessa perspectiva, quando o próprio adolescente ou a criança ela coloca a mão na massa, é interessante ver a questão da motivação. A motivação que a neurociência diz que é a porta de entrada do aprendizado. Então, para se criar um game, ele precisa ter conhecimentos não só de computação, de linguagem computacional, mas ele precisa, por exemplo, vou pegar um exemplo clássico agora que nós estamos trabalhando, né? Então, os alunos estão criando um game para se estudar a Caatinga e a Mata Atlântica. Para se criar um game para estudar esses dois biomas, o que é que eles precisam? Estudar esses dois biomas. Então, eles nem percebem, mas estão estudando muito mais do que com o professor explicando, né, e falando, ou eles lendo nos livros. Ele não é mais passivo, né? Ele não é passivo. Ele participa ativamente dessa construção. Exatamente. E dessa maneira, como é que você imagina, ou como é que você apresenta para cá, qual é a nova escola dos anos 2018? Bem, no Brasil e no mundo a gente tem estudado a questão das metodologias ativas, onde o professor ele não é mais o detentor do saber, até porque todos nós a todo instante temos muito acesso às informações e às vezes não sabemos o que fazer com essas informações. Então o professor ele passa a ser o mediador ou o curador de conteúdos, para que na sala de aula o aluno possa, a partir dos seus conhecimentos, trabalhar no desenvolvimento de conhecimento, criando o seu próprio conhecimento. Então, partindo dessa perspectiva das metodologias ativas, a escola precisa compreender que continuar com uma pedagogia ou continuar com uma metodologia onde o professor é o único que vai controlar o saber na sala de aula não cabe mais. A gente é de uma época que, quer dizer, eu já saindo um pouco, né, mas ainda tinha um pedestal, um degrau acima pro professor da aula, sob o argumento de que ele precisava ser visto por todos. Hoje esse degrau foi destruído? Fisicamente ele foi destruído, mas no ideal ou no pensamento da sociedade ele ainda não foi, né? Então ainda encontramos aqueles professores ou aquelas escolas onde o professor ele é sim o dono da sala de aula e é ele quem manda
E essas palavras são fortes hoje e que a gente precisa repensar. Nós precisamos ter uma educação muito mais compartilhada, colaborativa, onde todos têm voz e vez. Olha, eu acho que a gente termina chegando, não sei se você compartilha do meu pensamento, mas numa encruzilhada. Você tinha antes um professor árbitro, não sei se eu estou correto em dizer isso. Eu lembro de uma passagem engraçada de uma aula de filosofia no ensino médio, em que o professor apresentou uma prova e nas opções tinham duas que eram possíveis de ser marcadas. E aí se apresentou a seguinte, ele deu erro para quem marcou as duas opções. E os alunos se reuniram, mas espera aí, está correta a C, ele fez, mas a C eu não dei em sala de aula. Esse questionamento do professor detentor desse conhecimento e inquestionável também já está fadado a acontecer? O caminho é que essas situações não aconteçam mais, mas ainda acontecem muito. Tanto na capital como no interior, a gente ainda vê esse tipo de situação mesmo. Só que nós precisamos compreender que nós estamos indo para uma cultura digital, onde o acesso à informação, como já falei, ele está muito na mão das pessoas, né? Então, existem estudos que mostram que existe mais smartphone que pessoas no mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, essa sociedade ela não cria um problema para a educação. Brincava com um amigo horas atrás que hoje em dia você pega um especialista em uma área, o cara tem 40 anos de especialização, já estudou, já publicou livros, e a pessoa hoje vai na rede social desse especialista e diz: você está errado. Bem, o conhecimento não é algo sólido e imutável, né? Desde que o mundo é o mundo, nós vivemos quebrando uma teoria e criando novas teorias, né? O que a gente precisa compreender é que nós estamos numa época em que essas tecnologias estão nos forçando a estudar essas tecnologias. Como é que nós podemos utilizar ou não utilizar? Nós temos, por um lado, grandes problemas, né, de situações de bullying, de pornografia infantil. Então a gente tem muita coisa negativa com a utilização, temos o vício. Então algumas categorias, inclusive pela psicologia, já condenando o uso excessivo. E tem que condenar mesmo, mas por outro lado, nós precisamos estudar onde é que está o limite disso tudo. O que é que pode e o que é que não pode. E eu sou um grande defensor de que, se a escola e se a família não para pensar que esses artefatos estão na nossa cultura, estão presentes no nosso dia a dia, e qual é o papel da família e qual é o papel da escola? Educar as crianças e adolescentes para viver nessa sociedade. Agora, se eu parto do princípio que eu vou proibir toda e qualquer tecnologia em sala de aula, eu estou criando essa criança e esse adolescente para que mundo? Para que realidade? Então, é o momento da gente chegar, parar e pensar. Por exemplo, a França agora proibiu, tá? Mas enquanto a França está proibindo, outros países estão estudando as possibilidades. O Brasil hoje é uma política cada vez maior de entrega de tablets nas escolas. Nós já tivemos vários momentos em que o governo federal investiu massivamente na questão da tecnologia para as escolas. O último programa foi sim a questão dos tablets. Mas se por um lado ele coloca muita tecnologia na escola, precisa formar o professor para utilizar. Esse professor está preparado? Não. Posso dizer com todas as letras, não. Não está preparado. Nós estamos tentando nas universidades preparar, mas a gente ainda percebe que participando de uma formação, participando de um curso, o resultado ainda é pequeno. Por quê? Porque nós somos de uma cultura anterior, uma cultura livresca, né? Não vamos acabar com os livros, eles são necessários, mas hoje nós temos outros artefatos que a nossa própria cultura criou. E nós precisamos aprender ainda. Nós estamos nesse momento de transição de paradigma. Nós não sabemos como vai ser daqui a 5, 10 anos, mas a evolução está muito rápida. Aí nós precisamos, sim, parar para pensar, estudar, capacitar os professores,
né? Porque essa escola, como nós temos hoje, no formato que ela existe hoje, eu posso dizer também que ela não atende à realidade da nossa sociedade. Então, tanta violência que a gente está vendo aí. Por quê? Onde é que a escola está entrando para trabalhar esses aspectos da violência? Tanta fake news. Como é que a escola está trabalhando para combater as fake news? Né? Só proibir funciona? Só proibir educa? Não educa. Então a gente precisa de outros trabalhos, né? Assim como nós estamos fazendo com os games, estudando quais são as possibilidades, quais são os limites, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que se aprende, o que é que não aprende. Então, estamos assim. O nível de concentração desse aluno melhorou, piorou? Como é que podemos avaliar de alguma maneira esse nível de concentração? Alguns estudiosos estão dizendo que nós estamos vivendo um momento de muita aceleração mental. Né? E essa aceleração mental devido a esse volume grande de informações que nós temos no nosso cotidiano. E aí esse volume de informações não tem propiciado um nível de concentração que nós precisamos. Por outro lado, alguns cientistas já dizem que esse tipo de aula que nós temos de 40 a 50 minutos já não cabe mais, porque as pessoas não conseguem se concentrar durante todo esse tempo para uma aula. Então nós precisamos dinamizar com outras metodologias, precisamos dinamizar para que o aluno não só se concentre, mas que ele se concentre e ele consiga produzir. Né? Inclusive é isso que a Base Nacional propõe, né? Esse desenvolvimento de competências para essa realidade cultural que nós temos. Esse nível de aceleração mental gera ansiedade nesse aluno? Muito, né? Nós estamos vivendo numa era de que essa ansiedade tem causado muitos transtornos, né? Então a gente vê isso em todos os lados, não só com as crianças, mas também com os adultos, né? Então o que a gente vê de pessoas que estão com depressão, acometidas de sofrimentos psíquicos, é um número que assusta também. Então nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto academia, parar para pensar, parar para estudar esses fenômenos. Nesse sentido aqui, muito do que tem se proposto, nós estamos numa época eleitoral, e uma das propostas que foi jogada ao vento é a de um ensino fundamental online, à distância. Diante do que temos, das tecnologias de aprendizado, de aprendizagem, é possível ter um ensino fundamental em casa, online, como foi sugerido? Nós temos vários pontos para discutir sobre a questão da educação online ou a educação à distância. Desde que a LDB em 96, no seu artigo 80, diz que nós podemos ter educação à distância, que a gente vem no Brasil tentando descobrir uma forma de estudar à distância. Primeiro, eu quero dizer que não é todo mundo que pode estudar à distância, ou que teria as competências e habilidades para se estudar à distância, porque exige muita autonomia. Exige autonomia, exige disciplina, e não é todo mundo. Tem gente que precisa ter outro do lado, ter um tutor, ter um professor, né? Então, às vezes, até a criança em casa, quando chega a tarefa, não consegue fazer sozinha, se não tiver o pai, a mãe. Então, nós, nessa questão da educação à distância, na educação básica, nós precisamos também compreender até que ponto nós vamos ter coisas positivas. Me dá a impressão, professor, que como não passou no STF a permissão para se ensinar em casa, né, de dar uma educação própria, sim, estamos procurando uma solução, uma saída. Não, a questão é anterior. Já há muitos anos, mesmo antes dessa situação aí do STF, que já se estuda, nós temos em São Paulo já permite há vários anos que 20% da carga horária do ensino médio seja à distância. Né? Nós temos alguns fatores que são positivos. Então imagina uma pessoa que trabalha aqui no comércio e ela precisa estudar, mas aí ela mora no Benedito Bentes. Bem, ela vai sair 6 horas da tarde aqui, até que ela chegue na escola. Então como é que ela vai estudar? E ela precisa do estudo para conseguir avançar na sua vida, para crescer na sua vida. Então a educação à distância pode ser, sim, uma saída, pode ser uma alternativa.
né? Mas essa pessoa também precisa compreender se ela tem o perfil para estudar à distância. Muito bem, vamos falar mais sobre isso. Eu estou com o professor Fernando Pimentel, professor doutor em educação. A gente vai para um breve intervalo, a gente retorna já. Quem doa sangue doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o professor Fernando Pimentel, professor doutor em educação. O que faz um vídeo na internet ser educação à distância? Bem, eu compreendo que é a educação quando há aprendizagem. Então, nós precisamos verificar se aquele que está assistindo, ele realmente está aprendendo. Ou seja, se ele está incorporando no seu cotidiano, na sua rotina, aquele aprendizado. É possível estudar com essas possibilidades tecnológicas, por exemplo, com vídeos no YouTube? Mas também nós precisamos... Já houve o Telecurso 2000, essas coisas... Isso. Então, nós já temos know-how sobre isso, se a gente retoma aí o Telecurso 2000, né? Então, a educação à distância antes da educação com a internet, porque também se pensa que a educação à distância vem com a internet. Tinha carta, né? Tinha Correios também, né? Então, com o Instituto Universal Brasileiro. Exatamente. Mas veja só, nós temos o Instituto CAN, nos Estados Unidos, que trabalha só com a produção de vídeos, e as pessoas aprendem. Eu fiz uma pesquisa com crianças aqui em Maceió, em que as crianças não entendiam o conteúdo de matemática na sala de aula, não perguntavam para a professora, mas quando chegavam em casa iam para o YouTube. Mas aí o que temos lá precisa também ser validado, porque qualquer um pode gravar e aquele conteúdo é um conteúdo validado, é um conteúdo realmente que está ensinando quanto é 2 mais 2 igual a 4. Então nós precisamos também fazer esse filtro do que está disponível na internet. Você vê como positivo a possibilidade de um aluno, exemplo, um aluno que chega em sala de aula e ouve sobre Primavera Árabe e vá para o YouTube assistir um vídeo sobre Primavera Árabe? Veja, nós somos curiosos por natureza, Então, se a mãe diz assim, olha, não mexe aqui nesse ferro que está quente, e a mãe sai de perto, ele vai lá ver o porquê que está quente. Nós somos curiosos por natureza. Então, se a criança ou adolescente escuta o professor dizer na sala de aula alguma coisa que desperta a curiosidade, e isso
esse deveria ser o foco da escola, né? Despertar nas pessoas a curiosidade para aprender. E aí ele vai atrás desse conteúdo, é super válido que ele vá atrás, que ele assista, mas que depois ele traga para a escola. Olha, professor, eu assisti isso aqui, isso está correto, não entendi esse fenômeno, não entendi essas palavras, não entendi essa política, essa geopolítica. Então ele trazer para a sala de aula. Mas será que a sala de aula tem esse espaço para que o aluno traga aquilo que ele vê além das quatro paredes da escola? Então a gente precisa também criar esses espaços, criar esses momentos na própria sala de aula, né? A gente falou aqui de uma certa maneira do aprendizagem, mas quando a gente tem analisado alguns dispositivos, jogos inclusive, apostam cada vez mais na leitura do seu receptor. Um exemplo, você já tem o Kindle, que desenvolve uma plataforma que ele quer lançar em breve, que enquanto você lê, ele identifica quando você parou, em que página você parou, qual a maior possibilidade de você ter abandonado em que página, para passar um relatório para o escritor, ou para a editora, ou para quem estiver nominado, que como melhorar. Você vê isso positivo? Você vê um jogo que hoje faça uma leitura do seu jogador como positivo? Veja só, nós estamos agora falando de inteligência artificial. Sim. Que na década de 70 se começou a falar nisso, mas a tecnologia que nós tínhamos disponível em 70 não propiciou que se avançasse na temática, né? E aí nós temos a indústria cinematográfica abusou muito, né, desse tema e utilizou muito esse tema. E agora nós temos possibilidade de desenvolvimento de inteligência artificial. E aí também nós precisamos ver quais são os limites dessa inteligência artificial. Por exemplo, se você quer viajar para São Paulo e você vê lá, coloca lá num buscador o preço da passagem para São Paulo, daqui a 5 minutos, quando você acessar novamente o seu dispositivo, então vai vir propaganda de hotel, de pousada, de táxi, de Uber. Então, por quê? Porque ali foi feita uma leitura de todos aqueles dados e se entende que você está atrás daquela informação. Então começa a jogar para você toda aquela informação. Há quem diga que se você entrar num site hoje para comprar uma passagem, retornar no outro dia, ela estará mais cara porque sabe do seu interesse. Porque sabe do interesse, né? No caso da educação, vendo por um lado positivo, você pode encontrar, exemplo, no futuro, você saber quando o seu aluno não entendeu o assunto? Existe um estudo sobre isso que é a aprendizagem personalizada. Tá? Então, se nós somos pessoas diferentes, se nós temos inteligências diferentes, por que nós precisamos aprender da forma igual? Né? Então, principalmente em Portugal, na Espanha, se fala muito sobre a aprendizagem personalizada, né? E a educação à distância pode propiciar isso. Se ela não for uma educação à distância rodo, né? Ou seja, entra todo mundo numa sala para assistir um vídeo e depois todo mundo sai, uma perspectiva industrial, então que não tem aprendizagem, né? Então o que é que eu vejo? É que esses dispositivos ou esses recursos estão cada vez mais presentes. E assim, se ele é capaz de identificar exatamente o que eu sei, o que eu não sei, para o professor isso é positivo, né? Nós temos aqui no Instituto de Computação, na Universidade Federal de Alagoas, um grupo que desenvolveu uma proposta muito nessa linha de identificar quais são as necessidades do aluno que vai prestar o Enem. Então ele vai lá, preenche, né, ele responde um questionário e aí o programa identifica, olha, você precisa estudar isso, isso, isso e isso. Então ele já direciona aquilo que você tem que estudar. Isso não corre um risco, por exemplo, a gente está citando uma tecnologia que alguns colocam como tipo Netflix. Netflix, você assiste um filme, avalia, assiste outro, avalia, chega um certo momento que ele já começa a dizer o que é que você gosta. Não cria uma bolha para a educação a partir do momento que ele começar a criar e identificar o seu padrão? Nós temos vários riscos, né? Nós precisamos perceber que, de repente, quem é que está no comando do jogo? Quem é que está no comando da situação? Voltando à questão do jogo,
né? Então, nós temos alguns jogos que você começa exatamente numa fase de calibração, né? Então, existem alguns jogos para utilização de fisioterapia, por exemplo, então que ele vai calibrar. Então, ele precisa que você levante o braço até uma certa altura. Então, até que altura você consegue. Então, esse é o momento de calibração. Então, o que é que eu quero dizer? Que nós temos coisas que são positivas e coisas que não são positivas. Então, a gente não pode dizer nem que tudo é bom e nem que tudo é ruim. Nós precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Seja na educação, seja em qualquer outra área, né? O que a gente poderia resumir de certa maneira, que esses 40 anos de pesquisa em educação com jogos trouxe pra gente? Que nós podemos jogar, que nós podemos utilizar em sala de aula, mas também que não vamos transformar a sala de aula numa lan house, né? Então, tem uma grande... O professor não pode se aproveitar disso para ser preguiçoso. Não sei se você teve na sua experiência aquele professor que passava um filme que durava 2, 3 aulas, mas depois ele nem debatia o filme. Então, utilizou aquele recurso, mas sem proveito algum. De uma certa maneira, professor, esse mesmo professor que passava o filme, não era o professor que passava o seminário de 4 semanas? Exatamente. Ou seja, e aí a gente precisa pensar o que é que se aprendia naquela aula, né? Então, também utilizar o game só por utilizar, entendeu? Para o professor ficar de folga. Então, esse não é o objetivo. Outra coisa que a gente já aprendeu é que se ele deixa de ser divertido, então não é para ser usado. Porque o grande elemento do game é a questão da diversão. Então, por que a gente vai para uma pelada? Por que a gente vai para um campo de futebol? Por que a gente joga vôlei? Por que a gente gosta de nadar? Porque dá prazer, porque dá satisfação. E tudo que dá prazer, dá satisfação, você quer continuar, você aprende com aquilo, né? Então, se você vai para uma atividade qualquer, onde você vai forçado, não é legal para você, não é legal para suas relações, você não aprende com aquilo. Então, a gente já aprendeu algumas coisas com os games. Nós já aprendemos, por exemplo, que os games que são feitos só para a sala de aula, né, para trabalhar um conteúdo, além de ser muito caro, né, nós não temos apoio para isso, ele rapidamente fica obsoleto. De 6 meses a 8 meses, ele já está ultrapassado. Porque a tecnologia, principalmente a tecnologia digital, tem avançado muito rápido. Então, nós estamos aprendendo com os jogos comerciais e com a produção de jogos pelos próprios alunos como possibilidades de maior retorno para a aprendizagem, para a sala de aula. Mas temos ainda muito para aprender. Jogos em sala de aula, para a educação, obviamente, tem limite de idade? Não tem limite de idade, porque você vai ver desde a alfabetização, games onde a criança vai identificar as letras, vai formar sílabas, até games que são para adultos, né? Onde você pode, inclusive games para educação à distância, né? O Sul e o Sudeste têm produzido alguma coisa nesse sentido, né? Nós temos alguns especialistas estudando sobre os games para educação à distância. Então não tem limite. Agora nós precisamos saber que também nós vamos ter que utilizar outras metodologias, não só o game na sala de aula. Para tudo tem um tempo, né? Eu gosto muito de lembrar que na educação infantil você tem a hora da leitura, você tem a hora da recreação, você tem a hora do parque, você tem a hora do lanche. Então tudo isso faz parte de um conjunto de estratégias que favorecem a aprendizagem. E o game também vai entrar em algum momento, né? Então nós temos essas possibilidades. Desde a criança mais pequena até o adulto é possível utilizar. Exemplo. Mas o professor precisa estar preparado e ele precisa saber jogar. Não adianta ele chegar e dizer assim, agora todo mundo vai jogar, qual jogo que você quer jogar? Não é assim. Qual o risco, tanto a educação à distância como os games, pode oferecer no sentido de isolar este aluno? Por exemplo, talvez, na minha opinião, um dos pontos mais ricos de um aprendizado presencial é a troca e o enfrentamento e a surpresa. E
quem fala em termos de empreendedorismo é a rede, né? No sentido de você, tipo, é o Fernando com quem eu vou falar, com quem eu vou mandar o WhatsApp, eu vou conversar, vou trocar ideia. Esse isolamento, esse aprendizado quase que solitário, não prejudica? É uma ilusão também a gente pensar que há esse isolamento. Porque o que é que acontece? Numa sala de aula, nós fazemos grupos com aquelas pessoas que se identificam conosco. Nós acabamos de ter aqui em Maceió um torneio de jogos eletrônicos, de esportes. Então o que é que acontece? O que foi que a gente identificou nesse torneio? Que aqueles adolescentes que não se identificam com a aula de educação física tradicional, onde o professor está lá jogando, ensinando as técnicas do jogo, esse aluno que não se identifica com esse tipo de esporte, ele está com game. E aí o que acontece? Eles começaram a reconhecer outros colegas que também têm essa mesma particularidade. E aí eles começaram a ter mais amizade uns com os outros. Aquilo que é claro que nós precisamos estar atento que esse é um fenômeno que pode acontecer, a questão do isolamento. E se está provocando isolamento, então tem que ter interferência da família, tem que ter interferência da escola. Então a gente tem que estar atento a isso. Mas o que eu tenho visto também é que, para além do isolamento, as pessoas estão se redescobrindo. Né? Então aqui em Maceió, de vez em quando, você encontra alguns grupos que têm se encontrado para jogar. Então pessoas que estão descobrindo, olha, existem outras pessoas que pensam como eu, que se divertem com aquilo que eu me divirto. Né? Eu tenho um exemplo também muito interessante, a filha de uma professora minha, né, e hoje é minha colega na universidade, em que ela, jogando, aprendeu um outro idioma. Então, ela não foi jogar para aprender o idioma, mas jogando, ela aprendeu outro idioma. E aí, quando chegou nas férias, a família resolveu ir até aquele outro país, que foi a França, para conhecer a família daquela pessoa que jogava com a filha. Ou seja, o leque de amizade se ampliou. Os vínculos. Os vínculos. E a identificação. Educação é vínculo, professor? É vínculo, é descoberta, é paixão. Pois bem. Estou aqui com o Fernando Pimentel, professor doutor em educação. Falamos aqui sobre jogos. Convido para que retorne em breve. Quero agradecer bastante, professor. Obrigado também a disponibilidade. A gente vai para um breve intervalo. A gente volta já. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos. Eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente. Foi consegui chegar. E hoje estou aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural.
fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, eu acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. A expectativa de vida no Brasil está crescendo. Você pode escolher entre ficar parado ou viver uma vida longa e proveitosa. Abandone vícios que fazem mal à sua saúde e apoie-se em práticas saudáveis. Você vai descobrir que pode ir muito mais longe. Envelhecimento ativo. A gente apoia essa ideia. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui agora com o superintendente da SMTT, Antônio Moura. Muito obrigado, Antônio, por ter aceitado o nosso convite e falar sobre a Justiça Volante. Como é esse projeto? Wendel, sou eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. A Justiça Volante é um projeto bem interessante. Ela provém de um convênio entre a SMTT e o Tribunal de Justiça. Hoje nós temos um juizado para as causas de trânsito dentro da SMTT, fruto já desse convênio também. E a Justiça Volante ela vai trazer uma nova dinâmica para atendimento de acidentes. Né, acidentes que não tenham vítimas, Wendel, que não tenham fatalidades ou não tenham danos físicos, que sejam só danos materiais. Né, aquele acidente, o cara tocou no para-choque do outro, por exemplo, ali. E ao invés de ficar aquela discussão, as pessoas também não sabem que tem que retirar o veículo, deixam o veículo na via, toda aquela problemática, aquele colapso que traz no trânsito e aquele inconveniente para ambas as partes, basta tirar os veículos, aciona a Justiça Volante e nós encaminharemos os agentes e o conciliador já vai estar aguardando no posto do Tribunal de Justiça, no posto Volante também, vai ter um posto na praia e um posto no bairro do Farol, para atender essas partes e já fazerem o acordo. Tá? Muitas vezes isso acontecia o quê? Meses, até anos, para se resolver um problema simples. Exatamente. Um problema que poderia ser resolvido naquele instante, se perdura por muito tempo, cria um desgaste, né? Você tem que participar de várias conciliações, todo o processo judicial que é movido, né? Enfim, tudo isso acarretava uma série de transtornos além da batida. Então, o cidadão foi lá, teve uma colisão, já vai fazer o acordo, vamos fazer logo ali, já assina um termo de conciliação com um termo de acordo com o conciliador, já sai com o seu problema totalmente resolvido. Você vai pagar tanto, vai pagar assim, vai pagar o meu seguro, a minha franquia, enfim, o que for acordado já fica estabelecido extrajudicialmente, mas é um documento. Como foi que surgiu esse projeto? Olha, essa ideia, ela não partiu da SMTT, ela partiu do próprio Tribunal de Justiça, eles avaliando toda a problemática que tem de trânsito e toda essa questão de trâmite processual. Eu já fui conciliador também, Wendel, por 4 anos na cidade de Rio Lago. O que você puder conciliar e evitar que se abra um processo judicial, aquilo você ganha tempo, economiza muito dinheiro. Você ganha tempo do magistrado, né? O magistrado está ali para resolver problemas maiores. Então, você evita que outras pessoas tenham processos muito demorados para serem julgados, né? Perfeitamente. Você vai desobstruir, né? Sim. A gente sabe como a justiça hoje ela está abarrotada de processos, né? Porque muitas vezes você teve um problema
simples no trânsito, como é o nosso caso, e o cidadão faz questão de abrir um processo, aquilo vai perdurar sem necessidade. Então, o Tribunal de Justiça, avaliando todas essas situações, criou o projeto da Justiça Volante, convidou a SMTT a participar, nós de pronto aceitamos, a Prefeitura de Maceió, e aí, mediante convênio, estamos aí já trabalhando, né, a posteriori com viaturas, com carros, mas em seguida já vamos providenciar as motos que agilizam em muito a chegada do agente de trânsito para que a gente possa resolver o quanto antes a situação. Quando a gente fala muito diariamente, de certa maneira, como o poder público pode ser mais ágil, como o poder público pode resolver problemas do cidadão. Situações como essa, que a SMTT trabalha em parceria com o TJ, mostra que alguns dos nossos problemas realmente basta uma boa ideia, uma boa ação, um trabalho conjunto para se resolver? Concordo 100% com você. Muitas vezes nós ficamos barrados pela burocracia, mas muitas vezes a burocracia nos cega também. Então a gente, não tem saída, estou preso a isso. Não, se você tentar ter uma visão mais abrangente, buscar caminhos, obviamente nunca vai ser como na iniciativa privada, né? Setor público, ele esbarra realmente em algumas dificuldades, mas casos como esse, a gente tem visto outros exemplos que é possível você, digamos assim, retirar todos esses obstáculos, diminuir o número de problemáticas e você consegue resolver e atender o cidadão. Porque o objetivo nosso no final é atender o cidadão. O cidadão tem que ser atendido, óbvio, dentro dos preceitos da lei, sem nenhuma ilegalidade, mas o quanto mais rápido, melhor. Porque a vida já é muito difícil para todos nós, para o cidadão que tem um problema com a justiça, ou um problema com o poder público, ou quer retirar um documento, ou precisa de uma certidão, ou quer entrar com um processo lá, um recurso por sua autuação, com a SMTT, qualquer que seja o serviço, o que a gente puder desburocratizar e facilitar. E até, Wendel, deixar que o cidadão possa fazer isso de casa, é o que a gente está colocando agora na SMTT também, várias situações de forma online. Para que fazer o cidadão ir até a sede da SMTT, pegar uma fila, esperar, por mais que a gente melhore, tente melhorar a nossa situação física no local, mas ele vai ter que se deslocar, vai ter que esperar, se ele puder fazer de forma online. Então, tudo isso é realmente, como você falou, uma demonstração de que, se procurando, vai se achar um caminho para facilitar a vida das pessoas. Nos últimos anos, de uma certa maneira, a SMTT tem tomado decisões corajosas. E eu te digo isso porque trânsito é uma coisa que impacta na vida de cada um. E recentemente você teve faixa azul, que eu tenho certeza que muita gente torceu o nariz. Você tem uma briga histórica que é o Pardal. Isso. E você tem uma série de medidas de mudança de rua, que eu tenho certeza altera a vida. E eu tenho um professor que ele dizia o seguinte: olha, tomar decisão política é contrariar alguém. Não tenha dúvida. Né? Como está lidando isso a SMTT? Olha, eu vou te falar, eu queria inclusive salientar, a faixa azul é da gestão do prefeito Rui Palmeira, mas não é da gestão Antônio Moura, ela é da gestão do Tássio Melo. Foi um case de altíssimo sucesso. Mas que nos primeiros dias gerou... Até hoje você ainda sente algumas pessoas que acham aquilo um absurdo, porque facilitar o transporte público e tal. As pessoas não conseguem entender que uma coisa é quem está no ônibus. E muita gente acreditava que isso traria um aumento do trânsito na Fernandes Lima e isso não se configurou. Não traz. Muita gente deixa de... Eu estava agora com duas pessoas que deixam seus carros e andam de ônibus por conta da faixa azul. Então isso também é um fenômeno que acontece, né? A pessoa, às vezes a gasolina está cara, né? Deixa seu carro em casa e vai no ônibus, se você souber que vai ter velocidade, que vai ter agilidade. Mas a gente tem, além da faixa azul, tomado várias medidas complicadas. Os famosos pardais é uma delas. Quase, ou se não, todas as capitais do mundo possuem fiscalização eletrônica. Por que Maceió não pode ter? É uma pergunta que eu ainda me faço. É o projeto básico, enfim, se ajusta. No meu entendimento, tudo se ajusta. O estudo, Fernandes Lima não poderia ser 60, tinha que ser 70. Vamos ajustar. Agora, você não ter a fiscalização, eu tenho dito sempre assim,
É como você retirar o bandido da rua, retirar a polícia da rua porque o bandido está incomodado. Então, eu acho que o caminho não seria esse, porque só vai ser autuado quem comete infração. A gente tem várias medidas que a gente tem tomado. A Zona Azul foi uma tentativa também que não funcionou, a gente deve retomar no futuro. Eu fiz uma opção, obviamente, chancelado pelo prefeito. Tentar fazer o que tem que ser feito, sem me preocupar muito se eu vou agradar ou não. Porque se você for pensar em agradar, você vai botar uma banquinha lá na SMTT assim, tira-se multa, libera-se carros, porque é o que eu recebo todos os dias de pedido. Não, pode tirar essa multa, pode liberar. Não pode tirar multa. Você pode entrar com um recurso e aguardar que a junta faça. Inclusive, eu montei uma junta, obviamente com o aval do prefeito, 2 juntas de recurso com pessoas nossas que a gente tem confiança, para que não facilitem, também não dificultem. Faça o processo tramitar da forma que tem que ser. E você e a outra seria, libera-se carros, porque as pessoas chegam lá, não, meu carro foi apreendido, e agora? Não, agora você paga as taxas, regularize seu carro. É horrível ter seu carro apreendido, ter seu carro rebocado, eu sei, mas se você está irregular, se você estacionou em cima de uma calçada, Wendel, numa faixa de pedestre, se você estacionou numa acessibilidade, se você pegou uma contramão, você cometeu uma infração, você vai ser punido de alguma forma, inclusive com a remoção do seu veículo. As pessoas não entendem isso de forma alguma. Eu estou aqui com o Antônio Moura, superintendente da SMTT, a gente está indo para um breve intervalo. A gente volta já. Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira? Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. E um país jovem que vai se conhecendo também através dos seus filmes, né? Acho que O público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas, né? Não é só a tela do cinema também. Né? Tem as séries que chegam a qualquer lugar. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. Audiovisual brasileiro, grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. A senhora me viu. Eu sou negro. Atravessou a rua. Você é bandido. E do outro lado eu olhei, tinha 2 rapazes brancos e ela foi assaltada. Eu estava no ônibus com meu ex-marido, que é branco. Teve uma blitz. Eu, a única mulher negra, fui a única a ser revistada. Eu nunca fui parado numa blitz. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Antônio Moura, superintendente da SMTT. Quando a gente pensa também nesse momento da SMTT, a gente falou no bloco anterior dos ônibus coletivos, que nessa gestão também, gestão do prefeito Rui Palmeira, teve a licitação dos ônibus. Ao mesmo tempo, a gente tem uma situação em Alagoas e Maceió, que é uma situação que vocês têm um sistema e uma superintendência de trânsito e transporte, e tem, estadualmente, uma secretaria de transporte. Então, daí você tem ações paralelas, você tem o eixo-quartel, você tem uma série de coisas. Parte do que se fala, se discute dessa parte coletiva, não só em Maceió, mas no mundo, é tornar a cidade mais inteligente, aumentar a capacidade de transporte coletivo. Alguns se falam num VLT que vá do aeroporto para Centenário. O que esses últimos 2 anos e 3 meses é possível fazer para melhorar ainda mais o trânsito em Maceió? Olha, Wendel, principalmente obras de mobilidade urbana. Eu sei que é meio clichê essa palavra, né, esse termo, mobilidade urbana. Mas o que é que as pessoas querem sair de casa? Conseguir trafegar, né, de forma o quanto mais rápido possível, sair de sua casa, ir até o seu destino e voltar no final do dia, ou seja, lá a hora que for, para a sua residência. Nós temos 370 mil veículos hoje trafegando nas ruas de Maceió. São quase 2 mil emplacados mensalmente, né, segundo dados do Detran. E, enfim, a gente não tem obras de infraestrutura, não consegue acompanhar esse ritmo. Mesmo o Estado tendo obras e o Estado
O eixo quartel, por exemplo, que é uma obra do Estado, veio ajudar. Veio e o eixo CEPA, consequentemente, também ajudará. Enfim, e o município, a Prefeitura de Maceió, com suas obras também de infraestrutura, mas a gente não consegue acompanhar o ritmo de crescimento da população e da população da frota, na verdade, que é muito acelerado. Então, o que se precisa são obras para escoamento. Quantos carros entram no mercado, se sabe? Por mês, sim, em torno de 2.000 veículos. São 2.000 emplacamentos. Né? Por mês? Por mês. Por mês. Digamos que parte desses veículos está entrando e outra está saindo. Certo. Mas se você colocar uma média a velocidade não é a mesma, né? Não é a mesma. Então você tem carros chegando na cidade todos os dias, né? As pessoas, o que é que a gente precisaria? Obras que facilitem a mobilidade, escoamento de trânsito e também tornar outros meios de transporte mais atrativos. Um exemplo, o transporte público. É tarefa fácil? Não. O transporte público está bom? Não. A Prefeitura vem se esforçando muito, mas ainda tem muita coisa a se fazer para que você queira deixar o seu carro ou não comprar o seu carro parcelado em 60 parcelas ou a sua motoquinha para andar de ônibus, né? Então, o que é que a Prefeitura vem tentando estimular? Melhoria da qualidade do transporte público, regulamentação dos transportes alternativos, os aplicativos, taxistas, a gente vem apertando muito a questão da vistoria agora, dos amigos taxistas, tenho escutado reclamações, mas o nosso trabalho, é o que deve ser feito, e isso é benéfico para a categoria e para o usuário. Na hora que você entra no táxi, o carro está bem conservado, está dentro do limite estabelecido por lei de tempo de frota e tudo mais, enfim. Então vem tentando melhorar esses meios alternativos para que as pessoas deixem seus carros em casa, porque hoje, uma casa com 4 pessoas, a tendência é ter 4 carros. E aí não tem obra, né, ritmo de obra que consiga acompanhar esse crescimento de frota. Em termos de alternativa, eu acredito que talvez a maior dificuldade que exista, não só por uma questão climática, mas também por uma questão geográfica, um dos maiores desafios, posso estar errado, é o ciclista. Sim, perfeito. Né? Perfeito. Você convencer uma pessoa a sair de casa de bicicleta meio-dia não deve ser uma tarefa muito fácil. Não é. Nós temos 2 pontos aí. Você citou muito bem a questão climática, que as pessoas, às vezes, alguns ciclistas, inclusive, batem muito. Não, o clima não tem nada a ver. Não, tem. Se você tiver de bermuda e for dar aula, por exemplo, numa academia, é uma coisa. Se você tiver que, como você está agora, como estamos aqui, para ir trabalhar no calor de meio-dia de Maceió, é difícil você ir de bicicleta. E repetir Amsterdã, né? Fica difícil. Fica difícil. A gente até quer, mas infelizmente a temperatura dificulta em muito. Em Amsterdã você vai pedalar e não vai suar. Exatamente, né? Exatamente. Mas fora isso, a gente tem que reconhecer que nós temos uma malha cicloviária muito ruim. Certo. A Prefeitura vem tentando melhorar a ciclovia do Barro Duro, a ciclovia lá da BR. Vamos voltar com a da Deputado Zé Lages. As estações de bicicleta que vamos instalar na orla de Maceió, de Jacarecica até a Avenida da Paz. Tudo isso vem tentando numa tentativa de facilitar a vida do ciclista. Mas hoje nós só temos 5% do que a gente precisaria ter em quilometragem de ciclovias e ciclofaixas. Certo. É muito pouco. É muito pouco. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido. A gente está recebendo agora, Wendel, até o final de outubro, numa parceria com o Banco Itaú, um estudioso que chama-se Zé Lobo. O Zé Lobo, ele faz ciclovias no mundo inteiro, não só no Brasil. Ciclovias e ciclofaixas. Então ele está vindo a Maceió, é parceria com o Banco Itaú, ele vai fazer o estudo, vai nos entregar e dizer, vocês têm que fazer isso aqui. E aí vai caber à Prefeitura executar o que tiver ali no projeto, no papel. VLT cabe em Maceió? Eu entendo que cabe em Maceió. Tem dificuldades financeiras, de elevado Não custo. sofre alguma pressão econômica, exemplo, dos ônibus, dos Sim. táxis, dos Ubers? Pode sofrer. Vamos dizer, os aplicativos estão chegando, sofre pressão por parte dos taxistas, né? E dos ônibus também. Dos ônibus também. Mas o município de Maceió, nessa gestão eu posso lhe garantir 100%. O prefeito não se abala com esse tipo de situação. A questão está muito mais na viabilidade econômica de você implantar. Nós já temos o VLT funcionando num curto espaço, né? Sim. Mas a gente precisaria, por exemplo, da Mas parte faz diferença alta esse curto espaço? Faz diferença, hoje faz uma certa diferença. Mas seria muito mais proveitoso, né, e benéfico ao usuário se ele viesse, por exemplo, do Benedito Bentes ou lá da parte alta da cidade
até a Centenário, um exemplo. Sem tantas obras, por que não tem BRT? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. O BRT seria uma alternativa também, mas é uma alternativa cara. Não é uma alternativa... Não é de graça assim, não. Não é fácil assim, não, Wendel. A gente imagina, às vezes, não, vai lá, implanta, mas você tem um custo e você tem que buscar receita para de onde vai vir esse custo, de onde vai vir esse financiamento, de onde vai vir onde vai ser essa fonte de recursos. E aí você vai para as outras prioridades, saúde e educação. Então a gente tem uma série de dificuldades, muitos municípios no Brasil, inclusive, como já foi muito salientado, não pagam nem salário hoje. A Prefeitura de Maceió paga rigorosamente em dia seus salários e outras demandas que a Prefeitura tem que priorizar para depois pensar. Mas não é possível fazer isso com dinheiro privado? Com parcerias privadas. A gente tem dificuldades. É possível. Mas a gente tem dificuldades de investimento na cidade de Maceió. Às vezes para projetos menores você tem certas dificuldades. Projetos maiores como o BRT. É possível? É. Agora você não há uma facilidade, a gente que está no poder público consegue sentir, de você ter o investimento privado para projetos como esse, de mobilidade ou de transporte. Qual o maior desafio na educação para o trânsito? Os nossos condutores, a nossa cultura. Né? Eu digo sempre, é triste de se ver. Se eu sair daqui do seu estúdio e ficar aqui na frente da nossa Assembleia, você vai ver diversas irregularidades. Não é por falta de multa, né? E não é por falta de multa. Ou na frente da minha casa, da sua casa, ou em qualquer avenida de Maceió, ou em outra TV que eu acabei de sair também agora, estava lá, uma série de irregularidades, as pessoas estacionadas em cima da calçada, nas esquinas, pegando contramão, para em cima de faixa, passa no semáforo vermelho, assim... Os nossos agentes de trânsito, se eles não saírem com o foco, Wendel, quando saem da superintendência, qual vai ser o foco hoje? Não, vamos autuar as motos que estão cometendo irregularidades no Salvador Lira, por exemplo. Se ele for parar para cada irregularidade que ele presenciar, ele não anda 50 metros, porque as pessoas, infelizmente, os nossos condutores, em sua maioria, não todos, não vamos generalizar, mas a maioria realmente não respeita nenhuma regra de trânsito, do proibido estacionar a limite de velocidade ou passar no semáforo vermelho. É possível resolver isso a médio prazo? Eu não acredito, não. A gente tem uma equipe de educação de trânsito, a gente faz um trabalho focado quase que 100% nas crianças, porque... Tentando já com a próxima geração. Eu acredito que numa próxima geração, e aí por isso não pode ser a curto prazo, é algo a médio ou longo prazo, você tem uma mudança de cultura. Que aquela criança cresça tendo uma nova mentalidade, assim como ela já vai crescer sabendo usar um aparelho celular, que pra gente, até alguns anos atrás, era algo que a gente não imaginava acontecer. Então, só essa mudança de comportamento e dentro de casa, né? Se o pai também tratar de permitir que seu filho cresça com uma nova mentalidade diferente da dele. Pois bem, estou aqui com Antônio Moura, superintendente municipal de transporte e trânsito. Quero agradecer muito, principalmente pelas palavras sobre a justiça volante, que vai solucionar conflitos de trânsito desde que não tenha danos físicos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Enio, pela oportunidade, pelo espaço e me coloco sempre à disposição. A gente agradece também, fica à disposição e agradece também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.